Abrindo o nosso arquivo de exemplificação prática aqui, o arquivo Excel, iniciando pela função do PROC-V, nós temos o seguinte cenário. Existe essa tabela, ok? Que precisa retornar qual o nome do departamento e qual o nome do cargo, a partir do ID de cada um deles, ok? Então, eu tenho o ID do departamento e eu tenho o ID do cargo, mas eu não tenho nenhum nome do departamento e nenhum nome do cargo. Eu deixei aqui do lado em duas matrizes tabelas auxiliares, tá? Lá na coluna P e na coluna Q, na coluna T e na coluna U. A matriz tabela do departamento, que tem o ID e o nome, e a matriz tabela do cargo, ok? Que tem o ID do cargo e o nome do cargo. Então, a partir destes dados, ou seja, eu tenho o valor procurado, que é o ID de cada colaborador aqui, né, nessa nossa tabela de funcionários. Eu tenho o valor procurado e já tenho qual o valor que eu desejo retornar, posso aplicar a função do PROC-V, beleza? Então, vamos lá retornar primeiramente o nome do departamento. Então, começando aqui, vou escrever a função PROC-V. Então, aquela mesma sintaxe que a gente viu anteriormente, o PROC-V e qualquer outra função do Excel, ela sempre mostra essa barrinha branca, tá? Aconselho vocês a sempre acompanhar essa barra branca, que é a sintaxe, ok? Ele está demonstrando o que ele precisa de parâmetro para funcionar, o que a função precisa de parâmetros para funcionar. E cada parâmetro a gente precisa informar entre sinal de ponto e vírgula, beleza? Então vamos lá. O valor procurado é o ID. Então eu tenho esse ID, que é o número 5, eu quero saber qual o nome desse departamento de número 5. Sinal de ponto e vírgula, qual a matriz tabela, ou seja, onde contém esse valor, né? Eu quero retornar o nome e aonde contém ali a primeira coluna do ID. Está aqui do lado, conforme eu demonstrei para vocês. Então vou vir aqui para o ladinho, olha, na coluna P e na coluna Q, dá para selecionar só o intervalo desejado. Mas eu gosto, algo que acaba sendo mais prático, de selecionar a coluna inteira, tá? Então, simplesmente clique sobre a letra P e arraste até aqui. Ok? Dessa forma, olha, ele vai selecionar 100% a matriz tabela. Beleza? Então, voltando aqui para a escrita da função, selecionei ali da coluna P até a coluna Q. Próximo parâmetro que ele pede, número índice da coluna, ou seja, quantas colunas eu tenho ali na tabela? Eu selecionei apenas duas colunas, beleza? Uma coluna e duas colunas. Então, eu desejo retornar o nome, qual o número que eu vou colocar? Número 2, beleza? Para retornar exatamente o nome do departamento. Então, voltando aqui na função, vou colocar o número 2. E aqui o último parâmetro, correspondência aproximada ou exata. Eu quero que me retorne apenas se existir o código, o ID do departamento. Se não existir, é para dar erro. Então, quando eu quero uma correspondência exata, ou eu escrevo falso ou eu coloco 0, que é a mesma coisa. Então, vou colocar o número 0. Fecho parênteses e dá Enter. Okay? Então, retornou ali o ID de número 5, é o departamento atendimento ao cliente. Vamos visualizar lá na matriz tabela se realmente é. Então, gestão de documentos, facilities, manutenção predial, vendas e aqui o número 5, atendimento ao cliente. Então, funcionou corretamente a função PROC-V nesse primeiro exemplo. Para ir para todas as linhas, basta a gente dar 2 cliques aqui na alça de preenchimento, tá? Bem no cantinho, olha, dei 2 cliques e ele já preencheu para todos o restante. Vou fazer o mesmo procedimento aqui do ladinho para retornar o nome do cargo. Então, função PROC-V novamente. Qual o valor que estou procurando? O ID, que é o ID do cargo. Ponto e vírgula, matriz tabela. Aonde estou procurando esse valor, cuja primeira coluna ela tem que conter esse valor. Lembra daquele requisito? Então, estou procurando aqui na matriz tabela de cargo, que está da coluna T até a coluna U. Vou selecionar da coluna T até a coluna U, tá? Voltando lá para a função, vou colocar o sinal de ponto e vírgula. Próximo parâmetro, número índice da coluna, ok? Então, o mesmo critério que a gente colocou ali no departamento. Se a primeira coluna é o ID e a segunda é o nome,
aqui eu vou pôr o número 2 em número índice da coluna. E sinal de ponto e vírgula, último parâmetro, correspondência exata ou aproximada. Correspondência exata, se não tiver o ID 29, eu quero que dê erro, beleza? Então, vou colocar aqui um 0, que é para ser correspondência exata. Observe aqui, olha, falso, que é a mesma coisa que 0, representa correspondência exata, ok? Então, vou fechar aqui o parâmetro e está lá, operador de atendimento ao cliente. Vou voltar lá aqui na minha tabela, é o ID 29, vamos ver se o 29 é exatamente aquele operador. E está lá, ID de 29, operador de atendimento ao cliente, ok? Então, vou fazer o mesmo procedimento ali da alça de preenchimento, de dar 2 cliques aqui, tá? Basta dar 2 cliques bem aqui no cantinho, olha, na alça de preenchimento, que ele vai arrastar para todos os outros. Beleza? Então, aí a gente tem pronta o nosso nome do departamento e o nome do cargo através da função procv, ok?